Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero trazer aqui um livro que não é daqueles que a gente só lê e acaba esquecendo, sabe? É daqueles que nos provocam, que nos cutucam e de certa forma até nos incomodam. Eu estou falando do livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Não foi, para mim, assim, um simples livro de autoajuda com várias teorias, mas sim quase um manual prático, direto e cheio de exemplos que realmente me fizeram querer sair do lugar e mudar a minha própria vida. Como se fosse uma virada de chave mesmo, sabe? Ele mostra que se queremos resultados diferentes, precisamos agir de uma forma diferente. Não existe atalho, não existe fórmula mágica, existe apenas uma ação constante. Paulo inicia o livro com um chamado muito poderoso: acorde. E não se trata apenas de abrir os olhos pela manhã, mas de despertar para a vida que estamos vivendo e para aquela que realmente desejamos viver. Ele provoca uma reflexão muito importante. Será que a sua vida hoje ela é comum ou ela é normal? À primeira vista parece a mesma coisa, mas não é. O comum é aquilo que a maioria das pessoas vivem: a insatisfação, a rotina sem propósito, sonhos engavetados e frustrações guardadas. Já o normal, por outro lado, é viver com plenitude, abundância, clareza dos seus objetivos e até disposição para agir. Para alcançar isso, o Paulo enfatiza a necessidade de uma autoanálise profunda. Transformação exige firmeza de pensamentos e clareza nos nossos objetivos. Essa certeza só surge quando identificamos o que nos faz feliz e também o que nos derruba no cotidiano. Ele ilustra isso com uma história bem impactante. Imagina alguém, um pai de família, por exemplo, que trabalha longas horas. Ele chega em casa e encontra seus filhos, distraídos no celular, que nem levantam para cumprimentá-lo, nem nada do tipo, só falam um oi de longe. E depois, encontra sua parceira preocupada apenas com as demandas do dia a dia. Pegou pão, deu certo aquilo que a gente precisava resolver, mas sem nem ao menos falar um boa noite, como foi seu dia, como você está. Essas atitudes elas podem até ser incomuns, mas elas não são normais. O normal seria realmente receber essa pessoa com atenção e afeto, demonstrando alegria por ela estar presente ali com você. Eu mesma me peguei pensando nisso. Quantas vezes eu disse pra mim mesma: isso que eu tô passando é normal, todo mundo vive, com todo mundo acontece isso, passa por isso. Só que, na verdade, eu tava confundindo o normal com o comum. E o comum não é o ideal, é só aquilo que a maioria se conformou em aceitar. Quando Paulo fala sobre viver uma vida abundante, ele não está falando de ter muito dinheiro, grandes conquistas materiais. Pode até ser também, mas não é o principal objetivo, sabe? Ele enfatiza muito sobre um estado de plenitude, com paz, com propósito, com energia. E isso é independente da nossa situação externa em si, com dinheiro e conquistas materiais. Esse despertar é quase como um olhar no espelho e se perguntar: é isso mesmo que eu quero para mim? Se a resposta for não, é hora de acordar de verdade. Parar de aceitar o comum como se fosse normal e começar a buscar a abundância de tempo, de amor, alegria, saúde e de realizações. Esse primeiro capítulo, para mim, ele já foi um belo de um choque. Se você não acordar, a vida vai acabar passando inteira com você dormindo de olhos abertos. Então, em que área da sua vida você está no automático apenas deixando os dias passar? Eu sei bastante quais são as áreas que eu estou deixando e quais são os esforços que eu tenho tomado para tentar sair desse automático. E eu só consegui começar a perceber isso quando eu comecei a fazer essa autoanálise profunda desde que eu li o livro. O Paulo também fala sobre uma reflexão bem necessária. Pode ser dura, mas necessária. Como eu sei o que eu preciso necessariamente mudar dentro de mim. Porque às vezes eu penso que tá tudo bem,
tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Mas será? Essa pergunta ela pode parecer simples, mas a resposta nem sempre é tão óbvia. Ele nos mostra que existem sinais claros de que algo não vai bem. Uma insatisfação constante, repetição de padrão que não traz resultado, aquela sensação de estagnação, mesmo quando a vida parece estar andando. É como se dentro da gente houvesse um alarme gigante que muitas vezes a gente apenas escolhe ignorar. Eu mesma já vivi muito isso. Houve momentos que eu dizia pra mim que estava tudo bem, mas que no fundo eu sabia que não estava. Eu sabia que havia comportamentos que estavam me afastando do que eu realmente queria, mas que era mais fácil fingir que eu apenas não via. Ele deixa muito claro que quando a gente sente esse incômodo, esse aperto no peito, esse vazio no estômago, é como se a vida estivesse nos dizendo que a gente precisa de uma mudança. E se a gente acaba ignorando isso, a tendência é que o problema ele só aumente. Essa consciência, ela pode ser um divisor mesmo de águas. Entendeu que o desconforto não é seu inimigo, mas sim o seu aliado, isso nos ajuda a enxergar a vida de outro jeito. Logo, se eu sinto dor, é porque eu tenho que prestar mais atenção. Se eu sinto incômodo, é porque existe um espaço que eu preciso evoluir. Essa percepção pode mudar tudo. Em vez de eu lutar contra esse desconforto, contra esse incômodo, eu tô tentando aprender a usá-lo como uma bússola para realmente conseguir transformar a minha vida. Outro ponto central do livro são as chamadas historinhas. As desculpas narrativas que nós criamos para tentar justificar porque não estamos agindo ou porque não estamos vivendo a vida que gostaríamos. Eles podem até parecer inocentes, mas essas histórias elas carregam um enorme peso pra gente. Frases do tipo: ai, eu até queria, mas eu não tenho tempo. Ai, não tenho dinheiro, não tenho apoio de quem deveria. Bom, essas historinhas que contamos para nós mesmos são apenas para aliviar a dor de não agir. E enquanto a gente estiver alimentando essas histórias, nunca iremos sair do mesmo lugar. A grande virada está em identificar e eliminar essas narrativas. Perceber que quando estamos caindo nessa armadilha interna, ao invés de continuar tentando se justificar, a gente simplesmente começar a agir para o nosso propósito. Eu mesma comecei a me perguntar se essas histórias que eu tenho contado para mim em alguns aspectos da minha vida, se de fato consigo fazer algo com isso, ou se é apenas uma historinha para justificar o que eu ainda não estou vivendo. Até porque as histórias, elas podem até trazer um alívio momentâneo do tipo, não é comigo morreu, sabe? É o outro, é as circunstâncias, não sou eu o problema. Mas elas acabam roubando de nós a chance de mudança, de viver essa vida em abundância. E acaba que o único antídoto para essas histórias é a gente realmente usar a ação ao nosso favor, tomar uma atitude para correr atrás dos nossos sonhos ao invés de ficar contando essas histórias e histórias. O livro também enfatiza sobre a responsabilidade total. Nada de culpar os outros, a situação, as circunstâncias. Assumir 100% a responsabilidade é permitir agir de verdade. E só assim a gente vai conseguir mudar a nossa vida. Para ajudar, o Paulo apresenta as 6 leis práticas da autorresponsabilidade que eu já citei anteriormente, porque eu tinha lido o livro dele, O Poder da Autorresponsabilidade. E são elas: se você for criticar os outros, cale-se. Se for para reclamar, dá uma sugestão. Que seja boa sugestão, não só falar que tá ruim, tá? Isso é criticar, reclamar. Se for para buscar culpado, busque uma solução. Se for para se fazer de vítima, ai, coitada de mim, a minha vida é muito difícil, tudo não dá certo, faça-se de vencedor. Seja o vencedor da sua corrida. Se é para justificar seus erros, comece a aprender com eles. E se é para julgar pessoas, julgue a atitude delas e não a pessoa em si. Quando eu li essas leis pela primeira vez, eu confesso que eu senti um certo desconforto, porque eu percebi quantas vezes eu acabava caindo exatamente nos comportamentos que ele estava criticando. Quantas vezes eu reclamei e reclamo, sem sugerir nada. Quantas vezes eu busco culpados ao invés de olhar para mim mesma e ver o que eu preciso mudar. Quantas vezes eu já me coloquei num papel de vítima, só para não ter que assumir as rédeas da minha vida. É um choque de realidade? É.
mas tomar esse choque é fundamental. Porque, ao mesmo tempo, isso pode ser libertador. Quando eu aplico essas leis, eu percebo que passo a ter muito mais poder sobre a minha vida. Eu não fico mais à mercê das circunstâncias, não fico mais presa numa reclamação, não fico nesse vitimismo. Eu me torno uma pessoa que propõe, que busca a solução, que aprende com os seus próprios erros. Essa mudança ela pode não acontecer da noite pro dia, é claro. Olha, tem sido bem difícil aplicá-la dia a dia. É como eu já disse algumas vezes, eu não acordo todos os dias assim, eu não consigo executar tudo perfeitamente, eu não consigo ter a rotina de sucesso que eu tanto gostaria, mas isso não significa que porque um dia, 2 dias, 3 dias eu não consegui, ou porque constantemente durante todo esse período eu não fiz nada para mudar, não consegui, não significa que hoje não pode ser um recomeço. Hoje não pode ser um dia que eu vou conseguir fazer tudo mais facilmente, que eu vou acordar mais motivada, que eu vou fazer o necessário para alcançar realmente o que eu quero. E tá tudo bem se um dia eu estiver muito motivada e no outro eu estiver péssima, em que eu quero desistir de tudo, que eu preciso rever tudo, que eu preciso ver os podcasts para realmente me inspirar e realmente tentar voltar a porque eu quero ter esses hábitos, porque eu quero tanto essa mudança, porque eu quero caminhar desta forma, né? E é esse relembrar que realmente me coloca no eixo novamente, que me faz tentar novamente, me faz lembrar porque eu devo continuar. O Paulo também fala uma coisa que eu achei muito legal sobre foco e equilíbrio temporal, sobre passado, presente e futuro. Cada um desses tempos, segundo ele, tem uma função, mas o desequilíbrio entre eles também pode nos adoecer. O passado ele deve ser usado sempre como um aprendizado, mas não como uma prisão. O futuro ele deve servir como um planejamento, uma visão, sabe? Mas não como motivo da nossa ansiedade. E o presente ele é um lugar onde a gente tem que concentrar toda a nossa energia para agir. E dentro desse tema, ele apresenta 3 modelos mentais que para mim ficou muito legal, assim, muito claro, que é a ansiedade, a depressão e o sucesso. Segundo ele, pessoas ansiosas vivem projetadas no futuro, sempre esperando o pior e sem conseguir realmente aproveitar o presente. Confesso que eu me identifico muito nesse padrão. Minha mente muitas vezes sofre por situações que ainda nem aconteceram, criando cenários que teoricamente só existem na minha imaginação, mas que me afetam de tal maneira como se elas fossem reais, tirando totalmente o meu foco, seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, seja no meu desenvolvimento pessoal. Já pessoas depressivas, segundo eles, ficam presas ao passado, carregadas de arrependimentos, ressentimentos, culpas que as paralisam. Eu não costumo me prender tanto nesse padrão mental, mas eu sei que uma frase solta no ar, sem maldade, pode me machucar por semanas. Até que eu consiga realmente me perdoar ou perdoar alguém que me magoou sem nem ao menos saber, sem intenção nenhuma, sabe? E o terceiro modelo, que o Paulo chama de sucesso, é quando a gente consegue ter o equilíbrio. Ele consiste realmente em aproveitar o melhor do passado, então utilizar o passado como um aprendizado, usar o futuro como uma guia, uma visão e sonhos, e concentrar toda a força no presente, que é onde realmente acontece a nossa vida. Esse modelo de sucesso, ele não se trata apenas de resultados futuros, mas de viver com consciência e intenção no hoje. É no presente que acabamos plantando o que desejamos um dia colher. Outro conceito transformador do livro é a regra 10-90. Segundo ele, 10% da nossa vida é o que acontece com a gente e 90% é como reagimos. Essa simples proporção muda completamente a forma como a gente enxerga as situações. Não é o evento em si que define a nossa vida, mas a resposta que damos a ele. Para mim, essa regra tem ainda mais peso, pois constantemente eu tento me cobrar sobre como eu devo reagir, sobre como posso ser uma pessoa melhor. Eu já sabia que a nossa reação é a parte mais importante,
Mas lembrar, assim, dessa regra constantemente nos faz encarar os desafios de uma forma totalmente diferente. Coisas ruins sempre acontecem. Muitas vezes elas estão totalmente fora do nosso controle. Mas o que você faz a partir delas está totalmente em suas mãos. Uma crítica, ela pode nos derrubar por dias. Ou ela pode ser um aprendizado que pode durar semanas. Uma perda pode nos transformar em vítimas da vida, ou revelar forças que nem imaginávamos que possuíamos. A regra 10/90 me faz perceber o quanto muitas vezes damos mais poder às circunstâncias do que a nós mesmos, tornando-nos refém do que acontece na nossa vida. Quando mudamos essa perspectiva, podemos escolher nossas respostas e elas que, no final, moldam a nossa vida. Não é de fato em si que importa, mas como reagimos a ele. Paulo também aborda sobre foco. E ele cita Steve Jobs, o qual fala que muitas pessoas pensam que foco significa dizer sim a algo, mas na verdade é dizer não a centenas de outras boas ideias que aparecem no meio do caminho, escolhendo cuidadosamente onde colocar a nossa energia. Para ele, foco não é apenas prestar atenção, mas decidir onde vamos investir a nossa energia vital. Ele compartilha uma história da infância, que seu pai, ele deu uma lupa para ele e ensinou ele a observar coisas minúsculas com ela. Ele percebeu que quando ele estava sobre o sol, a lupa concentrava todos os raios em um único ponto, gerando calor. E aplicando isso para a vida adulta, ele explica que o foco é justamente aproveitar todos os recursos disponíveis e concentrar em um ponto só, para poder gerar poder. Ele distingue o foco em tipos diferentes, cada um podendo resultados diferentes. O foco na rotina de excelência é fazer o básico bem feito todos os dias, acordar cedo, cumprir nossos compromissos, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas relações. Pode parecer simples, é uma receita de bolo, não é mesmo? Mas quando negligenciamos a nossa rotina, tudo começa a desmoronar. Se você deixar de cuidar de um pontinho, lentamente cada um dos outros pontinhos vão cair. O foco múltiplo é investir tempo e energia em atividades que tragam frutos ao longo do prazo, como estudar, aprender novas habilidades, cultivar relacionamentos saudáveis. E ele divide esse foco em 3 partes. O foco visionário, que é olhar para o futuro e se planejar, sem deixar de agir no presente. O foco comportamental, que é vigiar os nossos pensamentos e atitudes, porque são eles que repetimos diariamente formando nossos resultados. É a energia que produzimos por meio do nosso comportamento, pensamento e sentimento. E o foco consistente, que é persistir, mantendo-se na direção mesmo quando a motivação não aparece. É fazer o básico bem feito, né? Todos os dias. É ter foco na nossa rotina de excelência. Quando eu li isso, eu percebi que não basta ter foco. É preciso escolher o tipo certo de foco. É determinar para realmente definir se vamos viver uma vida comum ou uma vida de excelência. Esse livro de Paulo é um verdadeiro convite para a gente acordar, assumir a responsabilidade da nossa vida e agir. Ele nos lembra que transformar exige coragem, constância e consciência, e que cada passo consciente nos aproxima de uma vida mais plena. Há muitos outros insights que eu adoraria compartilhar hoje aqui, mas para não deixar esse episódio tão longo, vamos deixar algumas reflexões talvez para a próxima semana. Eu quero encerrar esse episódio com um convite especial para a gente refletir sobre a vida. O que realmente você tem feito com as coisas que acontecem na sua vida? Qual tem sido a sua forma de reação? Quais têm sido as suas ações? O que você tem aceitado como normal, quando na verdade é apenas uma coisa comum? A vida ela não espera, e o poder de agir agora, ele está nas suas mãos. Se você quiser me contar lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, sobre o que você tem aceitado como normal, mas que é apenas comum, eu vou adorar saber.
E se esse episódio fez sentido pra você, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E ainda, se você não me segue no Spotify ou é inscrito no YouTube, não deixa de fazer isso para você não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Obrigada por me acompanhar mais uma vez nessa jornada e até a próxima!